Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Seja bem-vindo à aula do CETADEB avançado, cidade de Ponta Grossa, onde vamos estudar sobre direito eclesiástico. Este livro que estamos aí na quarta lição do livro, e você é aluno do CETADEB, Deus abençoe a você e que te conceda que você possa ter um aprendizado para usufruir desse conhecimento da palavra de Deus e do direito eclesiástico. Queremos convidar você também, nosso aluno deste curso, para estar se inscrevendo lá no Google Sala de Aula, onde nós temos lá um espaço para a turma estudar a palavra do Senhor. Tem sido colocado lá algumas atividades extras e esclarecimentos, alguns vídeos que ajudam você a entender o que nós estamos estudando. Nessa quarta lição, da terceira para a quarta lição, nós estamos trazendo o assunto sobre o Estado laico. E para você tomar um conhecimento melhor, temos algumas matérias colocadas lá no Google Sala de Aula, Google Classroom. E eu convido você, aluno, temos já alguns inscritos, mas está faltando você. Chega lá, se inscreve, entra lá que você vai ter ali durante a semana muito material para você desenvolver o entendimento da lição que você está estudando. Também no YouTube nós estamos colocando esta matéria. Se tiver esse tempo, dá uma entrada lá no YouTube ou no Google Sala de Aula e você vai durante a semana estar tendo condições de estudar, entender, aprender. Se tiver dúvidas, faz as suas perguntas e assim você vai realmente desenvolvendo o teu conhecimento da palavra de Deus. Da terceira para a quarta lição tem um questionamento ali a respeito do Estado laico, que nós queremos trazer aqui para os irmãos. Na nossa quarta lição ela vai falar sobre a concordata feita entre o Vaticano e a República Federativa do Brasil, e que levantou assim uma discussão dentro da sociedade brasileira a respeito da laicidade do Estado brasileiro. Então a Constituição Imperial de 1824, ela estabeleceu que o catolicismo era a religião oficial do Brasil, lá naquela época, do Dom Pedro I. Isso durou até 1891, por quase 70 anos, né, quando foi promulgada a primeira Constituição Republicana Brasileira. E desde essa Constituição Republicana até agora, nossa última Constituição é de 5 de outubro de 1988, todas as cartas magnas do país, elas preceituam o Brasil como um Estado laico. Então, nós não podemos ignorar isso, né? Ignorar a separação igreja-Estado é um retrocesso. Essa é a opinião de juristas afamados e até mesmo de denominações, né, evangélicas que defendem o Estado laico. Ou seja, o país se manterá leigo em relação aos assuntos religiosos de sua população. O país não se envolve ou não deve se envolver em questões religiosas. Então, o Estado brasileiro ele deve pautar-se pela neutralidade nas questões religiosas. Não importa também o peso que tem uma comunidade, determinado grupo religioso dentro da comunidade, não importa esse peso. O Estado tem que permanecer laico. A fé é de ordem pessoal, a fé é algo particular, algo íntimo de cada um. Então, pela posição de muitos defensores do Estado laico, todos podem fazer pregações na sua casa, ou todos podem ter dentro das suas relações pessoais, expor a sua fé. Mas quando envolve assuntos públicos, dentro de municípios, estados, a nacionalidade ou assuntos internacionais públicos, então eles querem dizer que o proselitismo não pode ter vez, só a sociedade como um todo conta. Não acredito que seja bem assim.
mas essa é a posição da maioria dos juristas, da OAB, inclusive brasileira, nessa questão de laicidade. O proselitismo é o intento, é uma explicação aqui do proselitismo, é um intento, o zelo, uma diligência, é o empenho ativista de converter uma ou várias pessoas a uma determinada causa, uma determinada ideia ou a uma determinada religião. O artigo 19 da nossa Constituição, ele nos esclarece lá que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos, ter uma igreja oficial para esse determinado fim, subvencionar, quer dizer, manter essas igrejas, manter esse tipo de atividade religiosa, embaraçar-lhe o funcionamento, quer dizer, não pode impedir também o funcionamento. É o que nós vemos aí a decisão do STF, inclusive lá na sala, no Google Sala de Aula, a gente colocou alguns assuntos interessantes lá da decisão do STF de permitir, durante o tempo de pandemia, que governadores e prefeitos possam definir sobre o fechamento de templos religiosos, e isso é contrário ao que nos diz o artigo 19 da Constituição Federal. Manter com elas os seus representantes, ter relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei. Brasileiro é tremendo, né? Então já foi colocado na lei um particular para defender uma possível aliança, um possível relacionamento entre Estado e igreja, Estado e religião, quando isso é de interesse público. Vou citar um exemplo aí, de repente pode usar um templo para o processo de vacinação, pode ser usado sim, algumas situações especiais, quando é de interesse público, isso pode ser feito desta forma. O artigo 19 dá essa liberdade. E só que por aí a gente vê que há muitos outros interesses que são colocados nesse questionamento. A Lei de Diretrizes de Base, de dezembro de 96, ela teve uma nova redação em julho de 97. Ela legisla sobre este assunto, dizendo lá no artigo 33, principalmente, o ensino religioso de matrícula facultativa. Então, o ensino religioso não é obrigatório, ele é facultativo. Ele é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. Então, quando do ensino religioso, o que se entende é que é abrangente. Todo o ensino religioso ele não foca essa ou aquela religião, mas ele deve ser de uma forma geral, ensinado todas as matrizes religiosas do nosso país, tem o espaço para não praticamente ser o padre, o pastor ou aquela pessoa responsável pelo ensino religioso no seu determinado grupo, comunidade. Não é necessariamente esse que tem que ir lá ensinar religião. Mas quem é o responsável pelo ensino religioso, ele deve falar de todas as religiões. Então, isso é o que está na Lei de Diretrizes Básicas da nossa Constituição e do nosso Código Civil. Normas das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil, ele veda qualquer forma de proselitismo. Então, uma outra coisa muito interessante, reduzir o ensino religioso às próprias convicções religiosas, a historicidade cultural ou familiar, é crime de discriminação religiosa. Então, se for lá, um exemplo, um pastor ele vai ensinar somente sobre o credo religioso da sua comunidade, dos seus membros, pode ser considerado um crime isso aí. Pode até ser o pastor que vai lá falar, mas tem que ser aberto para falar de todas as religiões. É assim que prescreve a LDB. É uma meta a ser perseguida pelo direito brasileiro. As violações do princípio da laicidade tendem a ser menosprezadas quando há consenso entre católicos e protestantes. O que eles querem dizer com isso? Que quando se entra num conceito católico protestante sobre determinado assunto,
eles conseguem colocar outras religiões de lado e fazer valer o posicionamento tanto católico como protestante, em outras palavras, o cristianismo. Então, eles dizem que é uma violação desse princípio. A liberdade constitucional de crença é também uma liberdade de descrença. Ateus, agnósticos devem ter seus direitos constitucionais respeitados. E no Código Brasileiro, na Constituição Brasileira, tem esse direito respeitado. Então, a Constituição de 98, veja bem, quando ela se refere expressamente, lá no seu preâmbulo, que ela traz ali um pedido de proteção de Deus, os ateístas dizem que eles estão sendo excluídos dessa Constituição, excluídos de definirem a sua liberdade, excluídos de definirem a sua crença. Então, o uso de símbolos religiosos também em repartições públicas gera controvérsias em diversos países. E no Brasil, aqui, né, nós temos aí muitas repartições públicas o crucifixo como um símbolo da maioria cristã, que é a maioria brasileira. Tal fato contraria a posição laica do país, ignorando a representatividade das comunidades que não são deístas, né, como agnósticos, budistas, ateus, adeptos de religiões como o hinduísmo, religiões afro-brasileiras. Então eles dizem que é uma posição contrária a essas religiões. Outro exemplo é o uso do nome de Deus, né, dentro do dinheiro brasileiro. A expressão Deus seja louvado também fere o princípio da laicidade, só que eles esquecem que a maioria no nosso país é cristã e não estão realmente afetando, não estão abusando da fé, mas sim estão expressando a sua fé e tem esse condão, tem esse poder, vamos dizer assim, de assim fazê-lo, colocando no nosso dinheiro Deus seja louvado. Na verdade é uma cópia dos americanos aí, o Brasil é campeão nisso, né? Mas é uma coisa boa, nós sabemos disso. Os símbolos religiosos são comuns em países com tradição histórico-cultural cristã. Para um agnóstico ou para os que professam outra fé, essa peça, que está se referindo ao crucifixo, representa nada mais que uma escultura. Por exemplo, crucifixo que está lá no STF, uma obra esculpida em pau-brasil, de autoria do artista Alfredo Cocciatti, e eles dizem que isso nada mais é do que uma cultura, não representa nada. Isso não tem o condão de interferir nos julgamentos do STF. A exposição de símbolos religiosos não ofende o interesse público, não ofende a sociedade. Pelo contrário, preserva, garante interesses individuais culturalmente solidificados e é amparado na ordem constitucional, como é o caso do costume. O artigo 19, então, o inciso 1º, ele não veda a presença de símbolos religiosos, pois isso não implica em subvenção nem independência, coisa que o vale. O costume, como fonte de direito que tem por fundamento a tradição e não a atividade legislativa. Finalmente, lembrar que o preâmbulo da Constituição Federal, a gente já comentou, ela invoca a presença de Deus. E ao invocar a presença de Deus, diz ali que se quebra o princípio da laicidade. Meu irmão, esse primeiro contato nosso, essa primeira parte da lição, estamos chegando ao fim, que Deus o abençoe, que você possa assistir, estudar, meditar e aprender alguma coisa. Se tiver dúvida, pode fazer os teus questionamentos lá no Google Sala de Aula, pode fazer teus questionamentos lá no grupo do WhatsApp, pode fazer no privado também para pergunta e você obterá as suas respostas, com certeza, de uma forma ou de outra será sanada a sua dúvida. Que Deus o abençoe e nós voltamos a conversar nos próximos vídeos. A mão de Deus seja sobre a sua vida e o teu estudo seja agraciado com o ensinamento do Espírito Santo. Deus o abençoe.